Olá, meus amigos. Deus abençoe vocês e abençoe abrindo o entendimento, removendo o espírito do mundo, o Deus desse mundo. Quem é o Deus desse mundo? Quem são os deuses desse mundo? As vaidades, as mentiras, os pecados, a ostentação, tudo o que atrai os olhos, os sentimentos, tudo que traz prazer para a carne, considera-se o Deus desse mundo. Então, todas as coisas que distraem a sua cabeça, todas as coisas que distraem a nossa cabeça com as coisas visíveis, palpáveis, materiais, físicas, são os deuses desse mundo que bloqueiam ou têm bloqueado, que têm cegado os nossos olhos espirituais. Porque quem tem olhos espirituais entende perfeitamente esse texto que Jesus fala, que aconteceu lá na Babilônia, a história do rico e de Lázaro. Mas quem não tem o entendimento, que continua cegado, nem dá importância para a palavra de Deus. Desculpa, eu estou rindo assim, não é de deboche, não. Eu estou rindo porque há um gozo na minha alma, porque, graças a Deus, o Espírito Santo me revelou as suas grandezas. E o que a gente tem tentado fazer é levar para vocês aquilo que Ele nos tem dado. Só isso. Só isso. Porque se vocês entenderem, com certeza a vida de vocês nunca mais vai ser a mesma. Porque a vida está nas palavras de Deus. A vida, Jesus disse, as minhas palavras são espírito e vida. Quem segue as palavras de Jesus, quem obedece, quem se enquadra dentro das palavras dele, tem espírito e tem vida. Lembra que Jesus falou? Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, dentro de vós, pedireis o que quiserdes e será feito. Então, quando a pessoa tem Jesus e as palavras de Jesus estão dentro dela, então essa criatura ou essas criaturas podem pedir o que quiser, porque Deus vai lhes dar de acordo com a vontade dele, claro, não é de acordo com a vontade nossa. Ele não nos dá tudo o que a gente quer, mas ele nos dá tudo o que a gente precisa. Nestes quase 60 anos seguindo ao meu Senhor Jesus, ele tem me ensinado isso. Eu não te dou tudo o que você quer, mas eu te dou tudo o que você precisa. E isso é suficiente para mim, graças a Deus. É o que ele faz com os passarinhos, com os animais, com a natureza, não é? Por isso que Jesus disse, olhai para os lírios, eles não tecem, não fazem nada, mas olha só, eles são belos, ninguém se vestiu mais de forma mais gloriosa do que os lírios do campo e outras flores também. Pois é, contudo, hoje eles existem, amanhã vão secar e depois vão ser jogados no fogo. Assim também é essa vida que a gente tem neste mundo. Deus nos tem dado o privilégio de vir ao mundo para que nós possamos, então, nos submeter à sua voz, à sua palavra, para que, então, nós possamos ter uma vida de qualidade, uma vida diferenciada da vida dos que estão nem aí para o que Deus está falando. Bem, a partir do momento que Deus fala dessa história, que Jesus conta esse fato do rico e Lázaro, nós entendemos o seguinte, nós falamos ontem, que a alma não morre. A alma não morre.
Agora pensa comigo, se Jesus mostra que a alma não morre, que a alma do bom vai para Deus e a alma do mal vai para o inferno, ela não morre, mesmo lá no inferno, ela tem um corpo que a gente não conhece, não sabe como, mas tem um corpo, tem língua, tem olhos, tem consciência, vê, sente sede, que foi o que aconteceu com o rico, que nós falamos ontem. Se a alma não morre, por que o ser humano investe tanto no corpo? Sabe por quê? Porque o ser humano que investe no seu corpo, na sua vida efêmera, neste mundo, pode ter certeza, é porque ela tem o seu entendimento cegado. E quando a gente fala a palavra de Deus, e queira Deus, queira o Espírito Santo abrir o entendimento daqueles que ainda não tiveram, para entender a sua palavra, porque ela é fundamental para que você tenha uma vida de qualidade. Se a alma não morre, por que investir tanto no corpo, na carne que apodrece? E a gente sabe disso, todo mundo sabe disso, todo mundo vê isso. Está claro? Uma coisa é certa, a coisa mais certa desse mundo é a morte. É ou não é? A morte para aqueles que não dão nem atenção à palavra de Deus, mas para aqueles que têm Jesus no seu ser, que fazem obedecer a sua palavra, estes não morrem. Jesus disse, aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Então quer dizer que a alma dos que são de Deus, esta não morre. A pessoa não morre. Quando ela adormece, ela acorda no céu, desperta lá no céu. Foi o que aconteceu com o Lázaro. O Lázaro, graças a Deus. Bom, vamos dar continuidade aqui ao nosso entendimento, ou procurar levar o entendimento para as pessoas sobre este fato importante. Eu gosto muito de falar sobre essa história do rico e Lázaro, porque ela elucida muitos questionamentos. Por exemplo, quando o rico, lá no inferno, disse, pai Abraão, não adiantava mais falar pai Abraão, porque Abraão não podia fazer nada por ele. Nem Deus poderia fazer alguma coisa por ele, nem Deus. Nem Deus, porque o rico escolheu aquela vida. Por que ele foi para o inferno? Já falamos sobre isso. Não foi porque ele era rico, não é porque ele tinha muito dinheiro, não é porque ele vivia na ostentação, é porque ele confiava nas suas riquezas, ele confiou toda a sua vida nas suas riquezas. Na hora da morte, cadê o Salvador? Não está aqui. Então, esse vai para o inferno. Não é só o rico, não, o pobre, qualquer pessoa, seja o rico, seja pobre, não interessa. Se confia sua vida nessa vida tão vulgar, tão insignificante deste mundo, quando ela morre, então ela vai direto para o inferno, porque não tem mais solução. Aí não tem mais solução, depois que morre. Então, pai Abraão, manda Lázaro molhar a ponta do dedo e refrescar minha língua. Eu imagino quantos que estavam lá, que estão lá neste exato momento, nesse instante. Tem bilhões de seres, de almas lá no inferno, bilhões de almas lá no inferno, gritando como eu não sei se você já foi num hospital de loucos, mas o ambiente é louco. Pois bem, lá no inferno,
é 1 trilhão de vezes pior do que um hospital de louco, porque a pessoa sofre conscientemente e sofre mais. Por quê? Porque lá no inferno ela veja, puxa vida, eu perdi a oportunidade, eu podia estar no lugar lá junto com Abraão, junto com Lázaro, mas estou aqui neste inferno, não tem mais jeito. Ela se lembra da vida aqui na terra, que Deus permite. Tanto que ele, o rico, diz, olha só o que ele diz assim: rogo-te, pois, ó Pai, falando para Abraão, que mandes Lázaro à casa de meu pai, ou manda alguém ir na casa do meu pai, um morto, pois eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Quer dizer, o rico estava consciente que não tinha mais jeito. Então, ele, tentando ajudar os seus irmãos, ele pede para Abraão mandar alguém lá avisar os seus irmãos, sua família, que é normal isso. Mas Abraão disse, eles têm Moisés, quer dizer, os mandamentos, as leis que Deus deu a Moisés. Eles têm os profetas, quer dizer, as profecias. Naquela época não havia Jesus, não havia a salvação em Jesus. Só havia a salvação nas leis e nos mandamentos. Quem os observava era salvo, quem não os observava estaria no inferno, como foi o caso do rico, ele que era judeu. Ele era um judeu. Religiosamente falando, ele era judeu. Mas, espiritualmente, ele era incrédulo, um ateu. O Lázaro também era judeu, só que Lázaro conservava sua fé no Deus de Abraão. E isso, essa esperança, essa fé de que um dia a sua vida ia mudar, com certeza o fez estar hoje no seio de Abraão. Mas o rico não, ele desprezou Moisés, seus escritos, os profetas, profecias. Então, Abraão deu a resposta, eles têm Moisés, tem Moisés, tem os profetas, que ouçam-nos. Exatamente isso. Por exemplo, se há muita gente que já morreu, que está no inferno nesse momento, que deve estar pensando assim, puxa vida, manda alguém na minha casa para salvar a minha família, para não vir para esse lugar terrível. Mas hoje não tem apenas Moisés, nem os profetas, tem a palavra de Jesus, tem o evangelho, a salvação gratuita que Jesus oferece para todos, ele aceita todos como estão, não importa se a pessoa merece ou não merece, se ela é boa, se ela é má, se ela é feia, bonita, seja lá o que for, não importa a religião que ela professa, se ela aceitar, só aceitar, mais nada, não precisa pagar, não precisa nada, é só aceitar. Está aqui, o sacrifício que a pessoa tem que fazer é abrir mão do reino deste mundo para entrar no reino de Deus. Ela tem que se submeter à palavra do Senhor Jesus, que é o rei do reino de Deus. Então, quando ela entrega a sua vida para Jesus e se submete à sua voz, à sua palavra, é óbvio que ela é aceita na hora, ainda que seja no último minuto, no último segundo da sua vida aqui na terra, se ela aceitar naquele momento, ela é salva. Mas as pessoas não dão atenção à palavra de Deus. O rico tinha lá Moisés e os profetas. Hoje, as pessoas têm Moisés, têm os profetas, tem Jesus. Tem Jesus que diz,
vinde a mim todos, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele faz convite para você agora, minha amiga, meu amigo. Você que... preste atenção, Jesus não veio trazer religião, não. Jesus não quer que você seja uma pessoa religiosa, não, porque o rico era religioso, mas está lá no inferno. E tem as pessoas que estão no inferno hoje, com certeza a maioria era religiosa, mas está no inferno. E não adianta dizer, pai, não vai ter o seu clamor ouvido. Não adianta, não vai resolver. O rico pediu, então, por favor, mande alguém. Aí Abraão disse, eles têm Moisés, têm os profetas. Mas ele disse, não, pai Abraão. Mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, eles se arrependeriam. Mentira. Engano. Porque Jesus, veja só, Jesus ressuscitou um outro Lázaro na época de Jesus, o irmão de Marta e Maria. Jesus ressuscitou a Lázaro depois de 4 dias estar morto, sepultado. Jesus ressuscitou Lázaro. O que aconteceu? O povo se converteu? Não, os judeus, os religiosos. Aí sim que começaram a planejar a morte de Jesus, porque com esse milagre extraordinário, Jesus estaria arrebatando todas as pessoas para si. E a religião que eles professavam, o judaísmo, ficaria descredibilizada e eles perderiam o seu trabalho, as suas benesses. Então, eles queriam matar Jesus. Quer dizer, não adiantou. Lázaro estava morto há 4 dias, ressuscitou, coisa extraordinária, magnífica. Mas eles não aceitaram. Então, a mesma coisa era no que diz respeito ao rico. Quando ele disse, manda alguém, manda um morto, quer dizer, a alma de alguém que morreu, vai lá, uma pessoa aparece lá, um espírito, e diga para a pessoa vir aceitar o profeta, os profetas, aceitar as leis de Moisés, os mandamentos. Não adiantaria. Não adiantaria. E não adianta. As pessoas que professam a fé espírita, espiritualistas, cabala e coisa dessa natureza, elas tentam se comunicar com Deus ou tentam se comunicar com o mundo espiritual através eles dizem que as almas, dos espíritos menos iluminados, mas não é isso não. Os espíritos que eles invocam e professam a fé são espíritos enganadores, são espíritos imundos. Tanto é que os seus filhos, por exemplo, o sujeito é pai de santo, mãe de santo, veja a vida da mãe de santo, veja a vida do pai de santo, veja a vida dos que creem no pai de santo, veja a vida dos filhos de santo. Olhe para essas pessoas, provavelmente você deve estar também se avaliando. Avalie a sua vida, pese a sua vida. Você tem crido nas entidades, nos espíritos, você tem crido nos orixás, nos caboclos, você tem crido nos exus, no povo de rua, você tem crido. O que é que tem sido a sua vida? O que é que tem sido a sua vida? Eu também criei neles. Eu também professei essa fé. Mas o que eu era? Um pobre, miserável, desgraçado, infeliz, condenado ao inferno. Por isso eu tinha um medo, um pavor de ir para o inferno. Mas o meu Senhor Jesus teve misericórdia de mim, compaixão de mim. E Ele me deu a chance. Eu agarrei essa chance. E são 60 anos, praticamente, que nós vimos seguindo o nosso Senhor. Que maravilha! Esse é um trabalho que me dá prazer. É o trabalho que eu nunca, jamais vou abrir mão. Por nada nesse mundo.
levar às pessoas esse despertamento. Mas quem quer ouvir? Quem quer ouvir? As pessoas querem questionar, querem, mas e isso, e aquilo, e acabam se perdendo nas suas perguntas e não tendo respostas e continuando vazias, depressivas, ouvindo vozes, vendo vultos, tendo insônia, medo, nervosismo, cheios de dúvidas, cheios de medo, insegurança. Por quê? Porque os espíritos imundos estão atuando na vida delas. E essa é uma das razões porque toda sexta-feira, na Igreja Universal do Reino de Deus, sempre, desde do início da Igreja Universal, às sextas-feiras, nós temos um trabalho de libertação, de descarrego para as pessoas que estão carregadas dessas más influências, desses espíritos imundos. Se você foi vítima de bruxaria, feitiçaria, magia, você já gastou rios de dinheiro, fez vários trabalhos, já foi para o Roncó, tomou água de Abô, mas olha só a sua vida. Hoje você pode ser livre. Nesta sexta-feira, amanhã, você venha a uma igreja universal e o pastor vai fazer a libertação. Ele vai falar da palavra de Deus. Ele vai procurar dar a você o que Deus nos tem dado. Agora, você tem que buscar. Se você está sofrendo e não sabe como resolver esse problema, vai uma igreja universal do Reino de Deus, busque ajuda. É de graça, você não tem que pagar nada. Esse é o problema. Se fosse pago, as pessoas viriam, a igreja não estaria entupida de gente. Mas como é de graça, as pessoas não dão muito valor. É ou não é? O que é de graça, as pessoas não dão valor. Assim também é a compaixão, a misericórdia de Deus. É gratuita. É a graça de Deus que faz vir sobre aqueles que simplesmente aceitam. Eu aceito, Senhor. O que o Senhor quer de mim? Eis-me aqui. Então não adianta nem o morto ressuscitar e vir para falar com os irmãos ou os parentes, que não vai adiantar. As pessoas não vão se arrepender porque têm as suas mentes cauterizadas. E Abraão falou para o pobre, rico, miserável lá no inferno: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. É muito forte isso. Não tem mais jeito. Para os que estão no inferno, não existe purgatório. Isso é mentira. Não existe uma antessala do céu. Não. Jesus não fala em purgatório. Leia a Bíblia, qualquer que seja a sua Bíblia, leia. Vá procurar ver se existe purgatório. Não existe. Isso é conversa mole para boi dormir. Então, amiga e amigo, olhe para a sua vida. Preste atenção na sua vida. Só enquanto a gente está vivo, a gente tem chance de mudar o destino final da nossa alma. Porque Jesus fez o sacrifício, ele levou suas dores, suas enfermidades, ele levou os seus pecados, ele levou a sua vida desgraçada no corpo dele. Morreu e foi sepultado. Quer dizer, tudo que você sofre, ele carregou no corpo dele e levou para o túmulo. Já está enterrado. Mas você não aceita. O que ele pode fazer? O que ele pode fazer? Você quer questionar? Você quer dizer, não, eu já tenho minha religião, já tenho... Pois é, esse é o problema. Você já tem os seus deuses, e o Deus, o único e verdadeiro Deus, você não quer, que fez tudo por você e te dá de graça uma vida nova. Mas você tem que fazer a sua parte. Não é verdade? Então, minha amiga, meu amigo,
não adianta a pessoa se apegar à religião, não adianta, qualquer que seja a religião, seja evangélica, seja católica, seja espírita, seja muçulmana, seja o judaísmo, nada disso. Qualquer que seja a religião, não vai salvar ninguém. Por isso que as pessoas são religiosas e sofrem o inferno. O que faz salvar a gente é aquele que veio a este mundo, saiu da glória, veio a este mundo em forma de carne, de homem, por isso é chamado Filho do Homem, para agarrar o peso dos pecados, das doenças, das enfermidades, dos sofrimentos, das angústias, das depressões, do inferno que a pessoa está vivendo nesse mundo. Ele carregou no seu corpo e levou para o túmulo. Acabou. Tudo que você tem que fazer é só aceitar. Só assim. Só. Mas é tão fácil assim, bispo? É fácil. As pessoas é que complicam. Leia a Bíblia e você vai ver isso. Tá bom? Nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta. Vamos desfechar esse assunto, porque ele trata da vida eterna com Deus ou a morte eterna. Eu não vou falar morte, não. A vida eterna no sofrimento, no tormento do inferno. Porque lá no inferno não haverá morte. Não tem, a morte também vai estar lá. Lá no inferno tem vida. Vida de atormentados, vida dos atormentados. Eles estão vivos. Agora, nesse momento, eles estão vivenciando o tormento do inferno. Nesse momento, enquanto estamos falando com você, estão gritando lá e não há solução mais. Não tem mais solução. Tão certo como Deus existe, minha amiga, meu amigo, tão certo como Deus existe, os que estão no céu estão vivos diante do Altíssimo. Os que estão no inferno estão vivos sendo atormentados. Justamente o que é lá no céu em termos de bem-estar, de glória, de satisfação, de vida abundante, o oposto acontece no inferno. A vida no inferno, a vida dos atormentados. Cuide da sua alma, minha amiga, meu amigo. Olhe para você, cuide de você, porque a sua alma é disputada. Deus quer a sua alma e o diabo também. Mas só você decide a quem vai entregá-la. Até amanhã. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.